Voltei! Aposto que você estava aí duvidando se eu ainda voltaria ou não. Tem uma coisa pra falar. Vocês pensaram mesmo que eu não ia falar minha vinda hoje, né? Mas eu voltei. Eu voltei com o quadro Aprendi com a Márcia para terminar de fazer os planetas nas casas e nos signos que a gente fez até aqui. Pois é, precisei dar um tempo, dar um descanso. JYP and the Wonder Girls, we're back! Mas estou aqui para falar sobre Urano nas casas. Vem comigo? Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, terapeuta e professora. Se você for novo por aqui, eu faço leitura de mapa, astrologia moderna, e esse quadro é o quadro Aprendi com a Márcia, onde eu ensino um pouquinho, te dou uma ideia sobre astrologia básica para você ter condições de pegar o seu mapa, o mapa das pessoas que você ama e entender melhor como lidar com essas pessoas. Eu fiz todos os planetas em todas as casas: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E hoje a gente vai falar de Urano nas casas. Quero lembrar também que eu tenho um vídeo de Plutão nas casas. Vou linkar ele aqui na descrição, porque ele traz muita informação e o pessoal que assiste adora. Ele é um vídeo só com todos os posicionamentos de Plutão em cada uma das casas do mapa natal. Então, se você ainda não assistiu, dá uma olhada. Esse é antigo, mas é maravilhoso. Vamos falar de Urano nas casas. Urano, o planeta que rege Aquário, o planeta do diferente, do original, do não convencional, do rebelde. Pode ser um rebelde sem causa, mas a gente espera, né, que com autoconhecimento, conhecimento da astrologia, ele seja um rebelde com causa, ou seja, que ele venha para quebrar paradigmas, para romper com estruturas que estão desatualizadas e que estão pedindo, necessitando de uma atualização. Na área do seu mapa aonde você tem Urano, é a área do seu mapa onde você não topa fazer nada de uma maneira que não seja do seu jeito. Ali naquela área você dificilmente vai aceitar que te digam o que fazer, que te digam como fazer, e muito provavelmente você vai fazer o que você tem que fazer, mas vai fazer do seu jeito, no seu tempo e no seu momento. Se você é totalmente novo, né, não sabe absolutamente nada da astrologia, eu tenho aqui no canal uma playlist com o significado de cada uma das casas. Então você vai ter lá da casa 1 até a casa 12. Então, o que eu recomendo, né? Que você assista o vídeo da casa para entender o que significa uma casa no seu mapa. Veja em que casa você tem Urano. Se quiser, escute o que significa aquela casa lá na playlist do vídeo das casas. Depois volte aqui para ouvir Urano na casa do seu mapa. Não vamos falar de Urano nos signos, porque Urano é um planeta lento e os planetas lentos, eles ficam muito tempo no mesmo signo. Então, quando eu estou fazendo análise de um mapa, a última coisa que me preocupa é em que signo você tem Urano, Netuno ou Plutão. Por quê? Porque Urano fica 7 anos no mesmo signo, Netuno fica 14 anos no mesmo signo e Plutão fica 20 anos no mesmo signo. A astrologia, ela é muito definida e muito pautada naquilo que o céu pode falar sobre você
que te torna uma pessoa diferente de todas as outras. Então, partindo desse princípio, os planetas lentos, dizer que você nasceu com Urano em Áries, ou Urano em Touro, ou Urano em Gêmeos, todas as pessoas nascidas naquele espaço de 7 anos tiveram o mesmo Urano no mesmo signo. Portanto, não faz nenhum sentido discutir os planetas lentos por signo. Por isso que a gente vai fazer um vídeo só sobre Urano nas casas. Então vamos começar, né? Porque já falei a beça. Vamos falar sobre Urano na casa 1. Eu noto que as pessoas que trazem algum planeta na casa 1, especialmente se esse planeta estiver no mesmo signo que abre a casa, no mesmo signo do ascendente da casa, eu noto que a pessoa usa aquele planeta como uma máscara para navegar o mundo. Da mesma maneira que ela usa o signo da casa 1, né, para se apresentar ao mundo. Da mesma maneira que o signo da casa 1 é o cartão de visitas dela, muitas vezes ela lança a mão daquele planeta para filtrar o que chega até ela, né? Eu acho que é exatamente isso, para filtrar o que chega até ela, para filtrar a entrada das pessoas nela, na vida dela, né? Então, a pessoa que tem Urano na casa 1, antes de eu dizer para você, né, se você tem Urano na casa 1, se você conhece alguém que tem Urano na casa 1, antes de eu dizer que você é uma pessoa, que você é livre, que você é diferentona, que você é independente, antes de eu dizer tudo isso, eu vou dizer que você usa o planeta Urano ou usa as características uranianas, né, como uma ferramenta para navegar o mundo, né? Então, assim, se você tem Urano na casa 1, muito provavelmente você não é uma pessoa que você vai deixar que os outros se apeguem fácil a você, ou você não vai ser a pessoa que se apega fácil aos outros, independente do seu signo solar, né? Você pode ser do signo mais apegado. É como se você chegasse no mundo, né, com um braço de distância e falasse, não, peraí. E você vai ter uma atitude extremamente amigável, extremamente gente boa, extremamente mente aberta, né? Você vai ter uma atitude muito original, vamos dizer, né? Você faz o teu, você não tá preocupada com o que os outros estão fazendo. Você, em princípio, em teoria, não vai julgar ninguém, porque você, em princípio, em teoria, não é da sua conta. Porque, em princípio, em teoria, você também não quer que ninguém te julgue. E, em princípio, em teoria, você também acha que a sua vida não é da conta dos outros. Mas, se você é realmente assim, eu tenho que olhar o resto do seu mapa. Eu sei que com Urano na casa 1 é assim que você se apresenta ao mundo. É claro que, inevitavelmente, se você tem Urano na sua casa 1, você não é o tipo de pessoa que ninguém vai te dizer o que fazer. Não vai te dizer o que fazer, não vai te dizer quando fazer, não vai te dizer como fazer. Você vai fazer as coisas no seu tempo, né? E você, muito provavelmente, você é o tipo de pessoa que, para mudar de assunto e mudar de ideia, é muito rápido. Isso significa que você toma decisões com facilidade, com rapidez? Não sei se você toma decisão com facilidade e rapidez. Talvez você comunique as decisões depois que elas foram tomadas. Mas para você chegar a comunicar a decisão, quando elas são tomadas, você já está pensando naquilo há muito tempo. Você não vai se submeter a nenhum tipo de controle ou manipulação. Se alguém disser para você que você não pode fazer alguma coisa, você muito provavelmente vai lá e vai mostrar que você vai poder fazer. Tem algo sobre você em relação ao seu meio que sugere que você é meio transgressor, né? Ou transgressora. Tipo assim, você é criado numa comunidade onde mulher só usa saia, você vai usar calça. Então existe um toque de inconvencionalidade, um toque de não conformismo, de liberdade, né? De carregar a bandeira do ser diferente como uma bandeira que lhe representa,
né? E para as pessoas que estão à sua volta, muito provavelmente você parece uma pessoa rápida para tomar decisões, né? Porque talvez você não comunique o seu processo de decidir. Quando você chega, quando você comunica a decisão, você parece que foi do nada e foi de ontem para hoje, mas não foi. Aquilo já tá na sua cabeça há muito tempo. Você não vai tolerar que te imponham nada. Limite, você vai lidar com uma certa... Você lida, até vai aceitar limite, mas... porque você não é burro, mas você vai aceitar limite até, né? Desde que ele não interfira com o seu livre-arbítrio. Você pode até aceitar limite, por exemplo, numa situação profissional, mas na vida pessoal, né? Não tanto. Agora, qual o lado negativo de Urano na 1? Que é sempre aquela coisa, né, do planeta mal usado, né? Você passar frieza, você passar indiferença, o seu desejo de manter, de se defender, né, vamos dizer assim, de se proteger das pessoas entrarem em você, ser tanto que você... não se permite conectar, vincular com outras pessoas, né? Nem a nível de amizade. Um outro aspecto que pode ser difícil de lidar com Urano na 1, pode haver um toque de imprevisibilidade, precisa ver outros elementos no mapa, obviamente. A gente está falando muito só do planeta na casa, né? Pode haver muita oscilação, em sua vertente mais negativa. Pode haver aquela coisa do rebelde sem causa, pode ser a pessoa com quem você tenta ter uma conversa sobre algo mais profundo, se for sobre ela e ela não quiser falar, ela desvia, não é manipula, mas assim, né? Ela generaliza a conversa, desvia a conversa dela, sai do foco. Pode passar a vida sozinho, porque prefere estar sozinho do que negociar a própria liberdade. E para você estar num relacionamento, obviamente, né, você tem que negociar algo da sua liberdade. Pode ter uma atitude irresponsável. O Urano na 1 bem usado, ele é livre, mas ele vai saber lidar com restrições e limitações, por exemplo, para ganhar dinheiro. Mas esse pode ser, de repente, a carta do louco do tarô, né? Que não tem compromisso com nada, nem consigo mesmo. E que não honra contrato e compromisso e acordo. Falei que ia fazer? Falei, mas não vou mais, mudei de ideia. Eu ia fazer, mas agora eu não quero mais. Tem esse lado, entendeu? E Urano na casa 2, né? Como é que a gente vê Urano se manifestar na casa do dinheiro? Casa 2 é a casa dos recursos, dos valores, da autoestima, né? A pessoa de Urano na 2, em sua melhor manifestação, ela é uma pessoa que ela não se escraviza pelo dinheiro, né? O dinheiro é um meio para outra coisa. Ela pode ter mais de uma fonte de renda, ela pode ganhar dinheiro com assuntos uranianos, ela pode, ou seja, assuntos uranianos, astrologia, tecnologia, comunicação, ela pode ganhar dinheiro com inovação, ela pode ter mais de uma fonte de renda, ela pode ser tende a ser financeiramente muito independente, isso tende a ser algo importante para ela. Ela pode ser o tipo de pessoa que tem algum tipo de atividade que leva ela a ganhar dinheiro que é incomum. Ou ela pode ganhar dinheiro de maneira empreendedora, sem estar vinculada, carteira assinada, com nenhuma empresa. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que se o dinheiro dela tiver sendo colocado em uso, né, a serviço de algo que traz um novo saber, um novo conhecimento, uma nova experiência para ela, ela não tem problema em gastar. Como a casa 2 é uma casa que fala de talento, ela pode ser uma pessoa que tem muitos talentos e
que ela usa esses talentos, se ela for inteligente, para ganhar dinheiro. Talentos dos mais diversos, né? A pessoa que é tão boa com escultura em argila como é boa com estudos científicos em laboratório. Tipo assim, sabe? Dos talentos mais diversos. Pode ser uma pessoa que ganha dinheiro, ganha bolada, e passa algum tempo sem ganhar dinheiro, mas sendo uma pessoa multitalento, sendo uma pessoa que sabe lidar muito bem com a questão, né, de colocar o seu talento a serviço de ganhar dinheiro, ela nunca fica sem dinheiro, porque aí ganha uma bolada aqui, ganha uma bolada ali, ganha uma bolada acolá, então ela tá sempre com o saldo financeiro dela ali bom. Mas ela aprende a navegar a vida desde um lugar aonde ela não está contando com uma estabilidade financeira. Ela sabe que a vida financeira dela é algo que ela vai navegar com um certo nível de emoção, vamos dizer assim. Isso quando ela passou por um processo de autoconhecimento, quando ela aprendeu, experimentou, né? Sim, agora, se essa pessoa, né, for o tipo de pessoa que não se conhece ou que é jovem, ainda não cresceu no seu mapa, ainda não aprendeu a usar o seu mapa, ela pode ter dificuldade com o dinheiro, ela pode ter uma relação com o dinheiro de um desapego que beira a irresponsabilidade, sabe? Um desapego que beira a inconsequência, né? Ah, eu quero, eu faço, porque ninguém manda em mim, né? Não manda, assim, tipo, o dono da tua casa, né? O dono da casa que tu aluga manda, ele cobra aluguel. Então, assim, ele vai mandar em você e no seu dinheiro, sabe? Manda, né? A conta de luz chega no final do mês, manda, né? Então, ela pode ser o tipo de pessoa que vive com problema financeiro porque eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Ela necessariamente passa por dificuldade com dinheiro? Não necessariamente. Mas não necessariamente passa por dificuldade com dinheiro para eu dizer, não, o dinheiro não entra. Não necessariamente. De repente o dinheiro entra, mas ela tem uma relação com o dinheiro que entrou, saiu, porque ela é desapegada, ela não tá nem aí para dinheiro. Não tá nem aí. Aí, ao invés dela ser financeiramente independente, ela é financeiramente instável, ela é financeiramente irresponsável, ela vive passando por oscilações, flutuações financeiras, onde hoje eu tô pobre, mas eu tô rico, hoje eu tô pobre, mas eu tô rico, né? Ela pode ser o tipo de pessoa que ela usa o dinheiro dela, ela pode se considerar muito especial para se submeter a um trabalho CLT para ter uma renda fixa, ao invés de ter o CLT e ter extra, né, ter outras formas de ganhar dinheiro para ter, né, uma abundância, ela pode falar, não vou me submeter porque eu não quero aguentar chefe, porque eu não quero aguentar ninguém mandando em mim, né? Então ela se coloca nesse lugar que a gente não pensaria, porque Urano, Aquário, né, quem se acha muito especial para qualquer coisa é Leão, em teoria, porque Aquário também se acha muito especial, Aquário também se acha muito inteligente, né? Então ela pode agir, se recusar a ter um trabalho normal, que dê uma renda normal a ela, ao invés de usar a facilidade que ela tem para navegar questões financeiras, ao invés de ela usar isso em seu benefício, ela pode achar que não vou me submeter, sabe? Não vou. Ou então vai morar com os pais a vida inteira, porque não vai pagar aluguel, não vai se submeter, não vai comprar um apartamento a crédito, porque não vai ficar na mão do banco, né? Sou independente, não depende de ninguém. Não, tá vivendo as custas dos pais, mas não depende de ninguém, sabe? Então, assim, ela pode ser o tipo de pessoa que tem uma relação com a liberdade, o que ela entende por liberdade, interfere diretamente numa relação saudável dela com o dinheiro. Ela interfere diretamente
no quanto ela é confiável pra gente fazer um acordo com ela, porque a gente não sabe se ela vai honrar. Não é o tipo de pessoa pra você emprestar dinheiro, sabe? Porque ela rompe os contratos dela, ela não vai, sabe, vai honrar se funcionar de acordo com aquilo que ela entende. Então, é uma pessoa que pode variar desde uma pessoa financeiramente livre, literalmente, mas não porque não tem dinheiro, e sim porque tem, mas não é escrava do dinheiro, até uma pessoa financeiramente irresponsável, sabe? Ela pode oscilar entre esses dois extremos. E Urano na casa 3? Urano na casa 3, ele é extremamente inteligente, ele tem um pensamento muito rápido, ele tem a palavra muito rápido, fala rápido, pode ser o tipo de pessoa que come palavra, né, na hora que está escrevendo, tropeça nas palavras quando está falando. Pode ser o tipo de pessoa que não tem paciência com métodos tradicionais de ensino, porque ele entende tudo muito mais rapidamente do que qualquer outra pessoa entende, né? Então pode ser difícil para ela pode ter uma dificuldade na infância, né? Na escola, porque não porque ela fosse burra, mas porque ela pode ser chamada, por exemplo, de hiperativa. Mas é hiperativa por quê? É hiperativa porque aquilo tudo que tá sendo dito, ela entendeu na primeira palavra, e estão dando 3 horas de aula daquele assunto. Então, realmente, ela se desinteressou. E aí a cabeça dela foi para outro lugar, sabe? Ela já tá falando, já tá escrevendo, ela já dispersou dali. Né? Então ela pode ser o tipo de pessoa que tem dificuldade, pode ser tratada ou como hiperativa ou como superdotada, né? Por quê? Porque você apresenta para ela um conceito uma vez, ela não precisa apresentar nunca mais, ela vai te explicar. Pode ser, se for professor, um professor impaciente, né? Com as dificuldades de aprendizado dos outros. A pessoa que, sabe, ela é difícil para ela ter que te explicar a mesma coisa 15 vezes, né? 3 vezes, 4 não. Pô, não é possível, sabe? Você não pode ser tão lento, sabe? Pode ser uma pessoa, assim, ríspida na maneira como fala, porque não tem paciência, não tem tato, muito sincera, vai ser muito sincera, mas assim, não tem a questão do filtro, da paciência, do tato, sabe? É uma pessoa que muda de ideia com muita facilidade, vocês que falam que geminiano muda de ideia o tempo todo, Urano na 3 muda de ideia o tempo todo. Então é uma pessoa que ela pode ter dificuldade, pode ser difícil para você marcar alguma coisa com ela. Porque se ela tiver marcado com você de fazer algo e 10 minutos antes ela mudar de ideia, ela vai falar para você, sinto muito, mas ela não vai. E nem é verdade que ela vai estar sentindo muito, né? Porque ela não tá com vontade de ir, não tá com vontade de ir. Não vai mesmo, não tem jeito. É uma pessoa que alguns vão dizer que ela é intuitiva, mas ela não é intuitiva. É que ela consegue entender distintas partes de um quadro, de um cenário, de uma situação, muito rápido. E ela consegue encaixar todas as peças muito rápido e dizer alguma coisa que ninguém viu ainda. E aí ela se torna a pessoa que a gente diz que é intuitiva. Mas não é porque ela é intuitiva, não. É porque ela tem uma sagacidade incrível. É uma pessoa muito disposta a discutir qualquer assunto. Dificilmente você vai encontrar um assunto que seja tabu para ela, ou que ela não esteja disposta a falar sobre. Agora, é uma pessoa que, se ela não tiver sido, durante a infância, muito massacrada com a ideia de que ela é hiperativa, né? Se ela não tiver comprado a ideia de que ela tem dificuldades intelectuais, ela é o tipo de pessoa que vai ser muito difícil você fazer ela mudar de ideia a respeito de algo, porque ela pode ter uma arrogânciazinha intelectual ali. Eu sei que eu sou inteligente e eu sei que você é burra, né?
porque você vê as coisas de uma maneira que tá errada. E talvez, detalhe, né? Talvez você realmente esteja vendo as coisas de uma maneira limitada. Talvez você realmente seja burra. Talvez você realmente, sabe, deveria entender as coisas de uma outra maneira. Mas isso não elimina o fato de que se ela de que ela pode ter uma autopercepção de que ela é um gênio. E talvez seja mesmo, tá? É o tipo de pessoa que, assim, não adianta você querer roteirizar ela para ela falar, para ela dar uma palestra, para ela fazer uma live, para ela gravar um vídeo. Ela é excelente. Ela pode ser excelente na oratória, mas ela é de improviso. Ela é muito melhor deixando a coisa fluir na hora em que for acontecer do que se preparando. Até porque se ela se preparar, ela do mesmo jeito vai chegar lá e vai fazer tudo diferente. Então, assim, é difícil, tá? Criativa, pode ser a pessoa que vai escrever sobre assuntos de sci-fi, pode ser a pessoa que vai imaginar futuros que ainda não existem, né? E que pode parecer completamente fora da caixinha. É uma pessoa que ela funciona muito, se ela quiser aprender qualquer coisa, ela vai aprender, ela não precisa que ninguém ensine para ela. Ela esse é um posicionamento que é o ápice, a epítome do autodidata, é esse posicionamento de Urano na 3. E é uma pessoa que quer sempre aprender, sabe? Em sua vertente mais positiva, né? Agora, relacionamento com irmãos, né? Casa 3. Os irmãos são completamente diferentes dele e ele completamente diferente dos irmãos. Então, de duas, uma. Ou a relação ali é de muita amizade e respeito pelas diferenças, ou ele sente que não encaixa, sabe? Que aquilo ali, ele não consegue ser parte daquele meio. Agora, em seu ponto negativo, né? Pode ser uma pessoa que não socializa, não interage, não troca, por N motivos. Porque acha que as outras pessoas não acompanham, porque as outras pessoas são burras, porque ele é muito inteligente. Pode ser porque ele não consegue se encaixar e se enquadrar na forma como as pessoas se relacionam e lidam umas com as outras, pode achar que a sociedade é muito cheia de hipocrisia, então eu prefiro não me relacionar, porque eu vou falar as coisas como elas são. Pode ser o tipo de pessoa que o compromisso com a honestidade transcende muito e vai para grosseria. Pode ser o tipo de pessoa dispersa, porque perde o interesse, inquieta, inclusive fisicamente, tá sempre pensando em 500 coisas ao mesmo tempo. Pode ser o tipo de pessoa que tem muita dificuldade de lidar com os irmãos, inclusive pode não ter relação com os irmãos, pode ser afastado dos irmãos e ser considerado o excêntrico da família, sabe? Ser considerado o excêntrico da família. E ela pode ser o tipo de pessoa que não é compreendida, na verdade. Talvez se você pegasse essa pessoa, né, e desse a ela um ambiente educacional, recursos, sabe, que ajudasse ela a navegar um ambiente educacional, se você construísse a autoestima dela em termos da inteligência dela, né, ela poderia ser o lado positivo de Urano na 3, que é a espontaneidade, o brilhantismo, a originalidade no pensar, a capacidade de resolver problemas muito rápido, né? Muito, sabe? Você teria como desenvolver esse Urano e transformar ele em algo positivo. E Urano na casa 4? É um posicionamento difícil, porque é um posicionamento que fala de uma infância aonde ele foi criado na base do cada um por si e Deus por todos, né? Então, assim, uma maneira agradável de colocar isso é dizendo: essa pessoa foi criada, ela foi encorajada a ser independente desde que nasceu, desde sempre. Essa é a minha maneira bacana de dizer isso. Mas
A verdade é que ela é o tipo de pessoa que ela pode ter sido encorajada a ser independente desde muito antes de ter condição física ou psicológica ou emocional de ser independente e de fazer frente àquilo que era exigido dela, sabe? Ela pode ter um mundo emocional muito uraniano, né? Desapegado, instável, dificuldade de formar vínculo. Ela pode ter sido também o elemento diferente dentro da família. Então vamos dizer assim, a família dela era de intelectuais e ela decidiu ser pintora. Ou a família dela era de pessoas hiper, ultra frias e desapegadas. E ela era a amorosa e, por consequência, a carente. Essa pessoa traz dentro de si a sensação de que ela não encaixa. E ela pode carregar para a vida a sensação de que ela não encaixa. Ambiente familiar e ela são duas coisas que não vão junto, né? Então vamos dizer, ela pode sair de casa cedo, né? E ter ido buscar a própria vida por inúmeros motivos. Desde o fato de ela ter sido encorajada desde cedo, né? A buscar o seu caminho, a sair de casa, a se cuidar, a se virar, né? Até porque ela sentia que ela não pertencia ali, né? Vamos dizer. Então ela sai de casa cedo. Aí ela vai formar a família dela, ela vai sentir que ela não pertence na família dela. Aí ela vai falar, não, então não é aqui, vou procurar uma família da qual eu possa pertencer. Aí essa família ela vai sentir também que ela não pertence. Essa pessoa ela tende a trazer dentro de si um sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço, sabe? Eu não encaixo. Então, ela pode se sentir extremamente sozinha. Mas, quando você oferece a companhia, a convivência, o estar junto, ela pode se sentir extremamente sufocada. Então, é um posicionamento difícil. Porque quando você não pertence, você não tem um lar, né? Um lar simbólico. Aí você pode, inclusive, extrapolar isso e pensar, ela não sente que ela pertence na família dela, ela não sente que ela pertence dentro da casa dela, ela não sente que ela pertence ao lugar de origem dela. Ela simplesmente não pertence. Ela tem uma necessidade de se sentir extremamente livre. Não é o tipo de pessoa que vai se responsabilizar, né, por questões familiares, muito dificilmente ela vai se responsabilizar pelo cuidado de pai, mãe, até de filho, embora seja casa 5, né, até de filho, sabe? Ela precisa se sentir livre, né? Mas a necessidade dela de se sentir livre, o outro lado dessa necessidade é que ela pode se sentir extremamente sozinha. Vai se sentir sempre? Não necessariamente. Faz uma terapia, se autoconhece, entende, né, das próprias necessidades e tal. Genial, né? Mas ela pode ter sim dentro de si esse conflito e essa oscilação. E essa coisa de sentir que eu não sou responsável pela minha família, ou pelos meus pais, ou pelos meus filhos, porque, cara, nunca me aceitaram. O patinho feio, o peixe fora d'água, a ovelha negra. Agora, essa é a pessoa que rompe, por exemplo, com a transmissão intergeneracional de trauma. Essa é a pessoa, boa ou ruim? Essa é a pessoa que todo mundo na família foi criado para levar adiante o negócio da família, né? Então, os bisavós eram dono de empresa de petróleo. E aí, quando eles morreram, passou para os avós. Quando os avós morreram, passou para o pai. Quando o pai morreu, não vai passar para essa pessoa. Não vai. Ela vai fazer outra coisa da vida dela. Com certeza ela não vai dar continuidade ao projeto familiar. E ela
também pode ser o tipo de pessoa que todo mundo na família casou, ela não casa. Todo mundo na família segue uma história de relação de abuso com o filho, ela não vai, ela interrompe isso morre nela. Pode ser uma pessoa que mudou muito durante a infância, por isso se sente sem lar, não só, né? A gente tem que contemplar outras opções. Não necessariamente teve uma infância atribulada, simplesmente era filho de militar. Morou em 15 lugares diferentes quando estava crescendo. Mudou muito. Cara, é o tipo de pessoa que tem dificuldade, pode ter dificuldade em comprar casa. Por quê? Porque não consegue. A ideia de fincar raízes faz com que ela se sinta sufocada. Ou o contrário, se sente tão insegura, né? Que decide comprar casa logo cedo, para ter um lugar onde aqui é meu, aqui dentro eu sou livre, aqui dentro eu mando, sabe? Para ter essa sensação. E essa pessoa, o emocional dela muda, varia de uma maneira que até ela se assusta. Nem ela sabe como que ela vai se sentir amanhã a respeito de algo, né? O fato dela ter se sentido hoje de um jeito e ontem do mesmo jeito não significa que amanhã ela vai manter esse sentimento. Então, até ela se assusta com a oscilação do emocional dela. Não é uma pessoa necessariamente fácil de conviver. Em casos mais extremos, pode ser a pessoa que tem certeza que foi adotada. Não foi, mas se sente tão diferente da sua família, do seu lugar de origem, dos seus pais, que fala assim, gente, não é possível. Caraca, eu devo ter sido adotada. Pode ser a pessoa que se sente muito distante da família e sofre muito essa distância da família, embora não saiba ter ninguém perto. E tenha que conviver com isso. Pode sentir falta de tradições que a família não tinha, não teve. Eu queria tanto que minha família fosse de celebrar o Natal, mas eles não estavam nem aí para isso. Queria tanto que a minha família desse importância para aniversário, mas nunca deram. É o tipo de pessoa que não se sente incluída e quando tentam incluí-la, ela rejeita. E aí ela pode passar a vida nesse dilema, né? Porque o sentimento de não pertencimento, de ser diferente, de solidão, é algo que ela carrega dentro dela. Não é algo que haja correção externa para isso. E Urano na casa 5? Urano na casa 5 é aquilo que a gente fala de quem também tem Urano na casa 1, né? A pessoa, ela é muito uraniana. Então, o que significa ser muito uraniana, né? Tanto o lado positivo quanto o lado negativo. É o tipo de pessoa que ela vai ter muita dificuldade com restrição, com limitação, com controle, com qualquer tipo de imposição, né? É o tipo de pessoa, a casa 5 sendo a casa do amor, dos relacionamentos, né? É uma pessoa que ela vai adorar uma grande paixão, né? Aquela coisa. Mais engraçada é que Urano na 5, eu digo que a pessoa que tem Urano na 5, ela tem uma capacidade de atrair amores apaixonados e enlouquecidos com a mesma fúria que ela os rejeita. E aí eu tô colocando em primeira pessoa, né, dizendo que ela atrai e ela rejeita, né? Porque eu tô dando um olhar psicanalítico aqui a isso, né? Porque, na verdade, a percepção dela não é que ela atrai e ela rejeita. A percepção dela é que as pessoas vêm para ela com muita fúria, muito enlouquecida, muito apaixonada, e de repente some. Então ela pode ou vibrar nesse lugar de eu tô sempre perdendo as pessoas,
se ela não tiver um autoconhecimento, se ela não tiver, né, uma consciência de si mesmo, ela pode vibrar nesse lugar de ou eu vivo perdendo as pessoas, ou ela vai entender que tem algo nela que realmente atrai as pessoas com muita fúria e as afasta com muita fúria. E essa coisa do atrair e afastar com muita fúria é muito interessante porque a maneira como ela se relaciona no amor é assim também. Ela pode estar muito apaixonada, mas meu amor, se ela decidir virar a chavinha e desapaixonar, ela vai viver a morte daquele amor sozinha e ela virou a chavinha e desapaixonou. E quando eu falo assim, ela vai viver a morte daquele amor sozinha, tô falando até assim, né? Vai viver, de repente nem vai viver a morte. Porque se ela é quase como se fosse uma coisa racional. Ela se apaixona de uma maneira muito irracional, mas ela é muito capaz de se desapaixonar de uma maneira muito racional. É uma coisa muito louca. Urano, ele tem essa coisa tão magnética e enlouquecedora quanto essa coisa racional e mental e fria. É impressionante como ela é capaz de virar essa chavinha. É uma pessoa que valoriza a própria liberdade, é uma pessoa que vive o amor, casa 5, segundo suas próprias regras. Ela não vai, essas regras não são impostas a ninguém. Não são regras arbitrárias que ela exerce e não comunica. São regras que ela comunica. Ela fala, olha, para mim, fidelidade é isso, amor é aquilo, para mim, relacionamento é assim e tal. Mas ela não vive o amor segundo as regras de ninguém. É uma pessoa muito espontânea, né? É uma pessoa que se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. Tu vai saber que ela gosta e tu vai saber que ela não gosta. É uma pessoa que gosta de surpresa, que gosta de novidade, que gosta de variedade, que morre, míngua na mesmice. É uma pessoa que também a vida é difícil para essa pessoa planejar alguma coisa. Porque a vida para ela ela planejou, vai acontecer de outro jeito. Ela é muito uraniana, ela parece que ela atrai o menos provável e o mais imprevisível das situações. Como a casa 5 é uma casa que fala de filhos, essa pessoa, ela pode ter filhos muito diferentes um do outro, né? Então ela pode ter filhos, um natural, um adotado, um de barriga de aluguel, um in vitro. Ela pode ter filhos com a personalidade muito diferente uma da outra, né? Um intelectual, um outro hippie, o outro que é super amoroso, ou que mora longe, sabe? Filhos muito diferentes entre si. E a relação dela com os filhos é uma relação que vai precisar permitir a ela um nível importante de liberdade. Ela é capaz dessa doação, mas ela precisa ser doação, não pode ser exigência. Se for exigência, ela pira. Tem que ser algo que ela tá escolhendo doar. Pode lidar melhor com os filhos desde um lugar de diálogo intelectual. Pode ter uma amizade com os filhos de muita... uma relação com os filhos de mais amizade. E com toda certeza é uma pessoa que tem muita dificuldade em controlar quando vai ficar grávida ou quando vai ter um filho. Ela pode planejar, porque como Urano tem essa coisa do disruptivo, ela pode planejar, e a coisa só vai acontecer quando tiver que acontecer, porque é isso, né? Não adianta. Com Urano é muito difícil conseguir planejar, tá? Em seu lado mais difícil, é a pessoa que tem dificuldade com a fidelidade a quem ama, né? Porque ela precisa sempre da variedade. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade em se vincular, em se permitir amar. Pode ser a pessoa que
não gosta de se entregar emocionalmente. Ela gosta de estar de posse de si. E isso vai se aplicar a tudo. Os prazeres dela, por exemplo, serão prazeres, casa 5, que não permitem que ela perca o controle. Ela precisa estar no controle das suas faculdades mentais. Muito importante isso para ela. Ela pode ter a sensação de que na vida amor existe para acabar. Todo amor acaba. E todo amor acaba num abandono. Urano. E aí ela pode navegar isso de que maneira? Se alguém tem que partir, que seja eu, né? Melhor que seja eu do que eu ser abandonada. Ela pode navegar o amor desde esse lugar, sabe? De prevenção ao abandono. É uma pessoa que tende a se manter com uma alma jovem, livre, independente, autônoma, até muito velha, até ter muita idade. Pode ser o tipo de pessoa que sempre desconfia dos outros, tem uma desconfiança inata dos outros. É um posicionamento, pode ser muito difícil se relacionar com essa pessoa. Urano na casa 6. Urano na casa 6 é o tipo de pessoa que precisa conduzir o seu dia a dia, a sua rotina e o seu ambiente de trabalho à sua maneira. É o tipo de pessoa que é muito difícil para ela manter constância na rotina dela. Como é que funciona a questão da constância? Ela é o tipo de pessoa que ela pode se comprometer, por exemplo, se ela se comprometer com uma atividade física, digamos, jogar tênis. Essa pessoa, ela pode, geralmente ela funciona assim, ela passa de não jogar tênis nunca para jogar tênis todo santo dia, o dia inteiro. É uma pessoa de extremos, né? Tem essa coisa da oscilação, aonde ela faz muito de uma coisa ou ela não faz nada daquilo. Ela trabalha muito melhor com chefes que dão liberdade a ela do que com chefes que estão ali em cima, ali no cangote dela, querendo controlar o que ela está fazendo. É o tipo de pessoa que funciona melhor com horário flexível, é o tipo de pessoa que funciona melhor podendo trabalhar de qualquer lugar. Agora, em seu lado negativo, ela pode ser o tipo de pessoa que tem muita dificuldade a obedecer qualquer regra de trabalho e por isso ela tem muita dificuldade a seguir qualquer rotina e por isso ela precisa de alguém que a organize. Pode ser o caso também, né? Não, eu sei que eu tenho... eu não gosto de seguir regra de trabalho, ok. Então... eu quero trabalhar na hora que eu quiser trabalhar. Ok, mas eu não quis trabalhar hora nenhuma essa semana. Então, eu não trabalhei. Então, essa pessoa, mediante autoconhecimento, ela pode olhar para si e falar, cara, eu preciso de alguém que me organize. Então, é melhor eu pegar e ter alguém que me diga a que horas que eu vou trabalhar e tal. Ou se não, pode ser uma pessoa que funciona bem trabalhando por projeto. Dá ela um projeto e fala para ela, você tem que entregar tal dia, tal hora, para tal pessoa. Muito provavelmente ela vai fazer nos últimos 5 minutos, né? Mas ela vai fazer. Ela vai precisar de uma grande margem de liberdade no dia a dia dela para construir o dia a dia dela do jeito que ela quiser. E não espere que um dia seja igual ao outro, porque pode ser como pode não ser. Agora, é uma pessoa que você trabalhar com ela, e tô falando muito de trabalho por causa da natureza da casa 6, né? Você trabalhar com ela é o tipo de pessoa que ela é ótima para trazer soluções para problemas. As ideias que ela apresenta são realmente incríveis e ajudam a otimizar, potencialmente ajudam a otimizar o ambiente de trabalho, os processos, a rotina, a forma como o trabalho é feito. Potencialmente, porque também pode ajudar a desorganizar, mas potencialmente ela pode otimizar as coisas, sabe? Idealmente trabalha por projeto, idealmente trabalha
como freelancer, idealmente trabalha com algo criativo, sabe? Idealmente ela trabalha com alguma coisa que ela consiga aportar soluções. Pode ser um ótimo consultor, pode ser... apresenta para essa pessoa um problema e deixa ela criar uma solução. E pode ser um consultor, especialmente porque consultores tendem a trabalhar em clientes diferentes. Eles ficam um pouquinho de tempo, no geral, né? Um pouco de tempo com cada cliente. Então, funciona muito bem, porque ele nunca está muito tempo no mesmo lugar. Então, nunca enche o saco. Nunca deixa de ser variado, de ser estimulante, nunca deixa de ser novidade. É uma pessoa que as pessoas que trabalham para essa pessoa já dificilmente vão se queixar de que ela fica muito em cima e é muito controladora. Muito pelo contrário, pode até se queixar de que ela não fica nada em cima e de que ela dá muita liberdade. Dá muita liberdade, não chega a me dar nem orientação do que eu devo fazer. Mas é porque ela entende, ela trata os outros como ela quer ser tratada e ela entende que somos todos adultos, logo ela não deveria estar dizendo para você, não deveria estar fazendo micromanaging, não deveria estar microgerenciando o seu trabalho, entendeu? Então ela vai te dar liberdade porque, cara, ela espera que você siga as suas obrigações da maneira como ela segue as dela. Pode se tornar amiga de quem trabalha para ela, de quem trabalha com ela. Agora ela precisa tomar muito cuidado realmente para não ser a figura disruptiva desnecessariamente no ambiente de trabalho, né? Que não consegue seguir regra nenhuma, que não tem respeito por ninguém que seja superior a ela, que seja... ela inclusive pode trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Com várias atividades profissionais. Pode ser o tipo de pessoa que, em seu lado negativo, é explosiva. Problemas de saúde vão geralmente estar associados a questões de sistema nervoso. Pode ser em seu negativo a pessoa com quem você não pode contar. Genial, maravilhosa, extremamente brilhante, mas não dá para contar com ela, porque hoje tá e amanhã a gente não sabe. Não tem apego a trabalho, sabe? Não tem apego. Não gostou, cai fora, vai embora. Urano na casa 7. Conheço pessoas com Urano na casa 7 que têm relacionamentos, estão 30 anos de casada, né? Então já abro dizendo isso para já de cara matar a ideia de que Urano na casa 7 não pode casar. Pode, e casa. Mas casa e mora em casa separada. Casa e tem casa mais de uma vez. Casa com seu melhor amigo. Casa e tem uma rotina com o marido que é totalmente fora de qualquer rotina de casamento, viajam muito, se veem pouco, dormem em quartos separados. Seja como for o relacionamento estável dessa pessoa, vai ser um relacionamento estável que vai estar pautado segundo as regras que funcionam para o casal. Essa pessoa não tem nem que estar, ou casou com alguém totalmente diferente dela, ela não tem nem que tentar estabelecer um relacionamento segundo os ditames sociais. Não tem nem que tentar. Porque não vai funcionar. Tudo no que diz respeito a relacionamento para ela precisa ser como Urano faz, né? De livre e espontânea vontade, com muita liberdade, sem cobranças, sem obrigações desnecessárias. É o tipo de pessoa que ela pode querer muito casar, né? Mas não vai fazer qualquer coisa para casar, não. Ela vai casar no tempo dela, com a pessoa que funcionar para ela. Não adianta tentar colocá-la na correia, na corrente, na coleira. Não resolve. Não é o tipo de pessoa que vai estar num casamento por obrigação. Agora, tem pessoas com Urano na casa 7 que vão estar num casamento e vão ser infiéis. Tem. Por quê? Porque não se conhece, porque não se trabalhou, porque não entendeu ainda quais são as suas necessidades relacionais, sabe? E aí ela fica nessa de repente, entrar num casamento que super
cabe dentro das expectativas sociais e que não tem nada a ver com ela, sabe? É o tipo de pessoa que, se ela encontrar o relacionamento para ela daquele jeito, né, com a liberdade que ela precisa, com a autenticidade que ela precisa, né, com a autonomia, ela dá a mesma autonomia que ela pede, tá? Se ela conseguir cavar um relacionamento que reflita, né, uma amizade, uma parceria, um companheirismo, que tenha muito espaço para todo mundo respirar na relação, pode ficar casado a vida inteira e fidelíssima. Vai dizer, eu não tenho nem necessidade de trair, eu não tenho nem necessidade. Fica casada a vida inteira. Mas também pode ser o tipo de pessoa que quer casar e quer ter um relacionamento aberto. De novo, é sobre as regras que funcionam para a relação. E é um par que jamais vai deixar que a relação fique entediada. É o tipo de pessoa que vai estar sempre buscando, sabe, trazer estímulo, variedade, coisas interessantes, atividades, aventuras, mudanças. É o tipo de pessoa que vai estar sempre tentando trazer isso pro relacionamento. E aí, em sua vertente mais negativa, como eu falei, né? Pode ser uma pessoa extremamente infiel. Pode ser uma pessoa que se casa, mas não se vincula, não se deixa acessar pelo outro. Então é a pessoa que faz com que o par se sinta sozinho no relacionamento. Que ela faz as coisas completamente... Não sabe o que é interdependência. Só sabe o que é independência. Então faz as coisas cada um pelo seu lado, faz as coisas sozinha, não comunica, não toma decisão conjunta, não tem projeto conjunto, sabe? É quase como se fosse roommate vivendo junto, sabe? Pode ser o tipo de pessoa que, por causa disso, né, por não saber o que ela precisa num relacionamento, e por que eu tô falando de não saber? Porque a casa 7 é uma casa projetiva. Essa pessoa pode botar o Urano na outra pessoa, né? Então, assim, se ela não trabalhar para entender do que ela precisa num relacionamento, é o tipo de pessoa que vai ter vários casamentos. Vai casar várias vezes, sabe? Pode preferir ser o solteirão, passar a vida inteira solteira, mas não de uma forma que você vê que a pessoa faz aquilo, mas é porque ela tá bem com a ideia do casamento, mas prefere ficar sozinha. Pode ter aversão a casamento. É o tipo de pessoa que pode ser difícil você fazer qualquer acordo, qualquer contrato, ter qualquer compromisso com ela, porque qualquer coisa que ela sente que restringe a liberdade dela, mesmo que seja um contrato de aluguel, ela cai fora e ela rompe, sabe? Então, pode ser a patologia da necessidade de liberdade. Urano na casa 8. O Urano na casa 8, ele vai tentar entender e desvendar tudo aquilo que diga respeito a assunto tabu, sexualidade, renda variável, finanças. A casa 8 é a casa também do segredo, né? Inconsciente, subconsciente. Urano ali, ele vai mergulhar profundamente no lado oculto da vida, das relações, e vai tentar entender tudo aquilo. E vai tentar, com isso, ter controle daquilo que não lhe é de todo consciente, que é um assunto da casa 8, né? É o tipo de pessoa que pode se dedicar à terapia, não vai ter medo de olhar para a própria sombra. É o tipo de pessoa que pode ter inclinações sexuais que fogem do padrão, tá? Sem nenhum julgamento aqui nesse sentido, né? Mas e também não estamos falando de perversão, estamos falando de inclinações sexuais que fogem do padrão. Tá? Leia como quiser, mas não estamos incluindo perversões aqui, tá? É o tipo de pessoa que
com certeza vai ser independente financeiramente, dificilmente vai estar com alguém que não é independente financeiramente. Muito provavelmente vai ter uma renda variável, às vezes até mais de uma. É o tipo de pessoa que vai ganhar dinheiro inesperadamente. Entra dinheiro para ela, seja de imposto de renda, restituição de imposto de renda, seja de comissão, de participação nos lucros. É o tipo de pessoa que o lado mais diferente dela, ela não expõe para qualquer pessoa. O seu lado mais original, mais autêntico. Ela não expõe para qualquer pessoa, ela é relativamente reservada nesse sentido. E ela pode também trabalhar desde um lugar de, sexualmente falando, sexo sem compromisso, sem apego, sabe? Bastante uraniano. Muito intenso, muito profundo, muito enlouquecedor, mas muito também sem maiores apegos. O lado negativo. Em seu lado positivo, sexo muito apaixonante, muito enlouquecedor, muito tudo e com apego, por que não, né? Em seu lado mais negativo, a gente está falando de uma pessoa que vai ser transgressora no lado mais obscuro da vida, no lado mais sombra, desde aquilo, então ela vai exercer, talvez até compulsivamente, né, aquilo que for tabu, que tiver caráter de criar incômodo, o que for sexo de natureza sexual, o que tiver, vai ficar flertando com a morte. Casa 8 tem a ver com morte, então pode ser uma pessoa que vai ficar tomando riscos desnecessários, sabe? É quase como se tivesse flertando com a morte. Pode ser o tipo de pessoa que tem vários parceiros sexuais em paralelo, sem qualquer critério, sabe? Sem qualquer responsabilidade, não tem responsabilidade por aquilo que ela cativa e causa nas outras pessoas. Só que é uma liberdade mais restrita, mais limitada, né? Uma subversão mais restrita e mais limitada a assuntos de casa 8, né? Pode tomar muito risco com dinheiro desnecessariamente. Pode ganhar muito dinheiro? Pode, mas pode perder também, né? Pode tomar risco com dinheiro desnecessariamente. Muito intuitiva, mas a intuição dela não está sob controle dela. Acontece quando ela menos espera. Urano na casa 9 é o tipo de pessoa que tem uma relação, né, com dogmas, com religião, com valores e crenças muito pessoal. As crenças dessa pessoa são frutos daquilo que ela pensa, do que ela acredita, da forma como ela encara a vida. Ela pode ser uma pessoa que tem uma tendência mais progressista, mais liberal, né, com ideais de igualdade, fraternidade e liberdade a nível social. É uma pessoa que tende a ter uma ideia de convivência social onde cada um faz o seu e ninguém se mete com de ninguém, né? Todo mundo respeita todo mundo. Pode haver uma valorização da cultura mais individualista, né? Onde as pessoas são quem são. Dificilmente ela vai se filiar a algum tipo de movimento, de pensamento religioso, filosófico. Ela dificilmente vai aderir ou subscrever algum tipo de doutrina. Ela não vai ser doutrinada. Também não vai doutrinar ninguém, mas ela não vai ser doutrinada. Ela é uma pensadora muito livre nesse sentido. É o tipo de pessoa que tem a mente aberta para outras culturas, outros países, outras formas de ver a vida, de entender a vida. Não vai estar tentando converter ninguém àquilo que ela acredita. Vai viver a vida dela de acordo com ela. Vai fazer o seu e cada um que faça o seu, sabe? Vai ter muito esse pensamento. Em termos de estudo superior, é o tipo de pessoa que pode fazer mais de uma faculdade, pode ter mais de um diploma, pode fazer várias faculdades em paralelo, pode ter um caminho tortuoso,
no que diz respeito a estudo superior. Pode começar a terminar, pode começar a parar, ter que interromper, voltar, mudar. Aí ela pode ter um caminho tortuoso. Não é aquela pessoa que entra na faculdade no ano 1, sai no ano 5 e terminou. Não, o caminho dela é todo cheio de... Ela vai tendo que fazer... É todo entrecortado porque ele é atravessado por determinados imprevistos ou porque ela mudou de ideia. Essa pessoa, para viajar, tem que chamar ela para conhecer lugares diferentes, excêntricos, exóticos, que agregue algo a ela em termos de entendimento de vida, né? Dela ver outras coisas, outras pessoas, outras formas de viver. Ela precisa ser estimulada nesse sentido. Ela precisa ser estimulada mentalmente. Dificilmente trabalharia como funcionária pública. Se for trabalhar como política, vai ser alguém muito autêntico, muito diferente de tudo que você pode imaginar. Não vai aderir a um sistema de crença, a algo que se espera dela. Não, ou você vai gostar dela pelo que ela é, ou você não vai gostar dela. Assim, não tem muito outro caminho. Agora, em seu lado mais negativo, é o tipo de pessoa que vai exaltar a anarquia, a rebeldia, porque sim, a subversão de todo e qualquer princípio, valor, doutrina, filosofia, religião. Ela não é como o lado positivo, que ela pode não aderir a nenhuma ou aderir a alguma que faça sentido para ela, mas respeitar a coexistência, não. Ela quer anarquizar tudo, sabe? Ela quer criar confusão, criar baderna, sabe? É o tipo de pessoa, em seu lado mais negativo, né? Que Urano na 9, ele é inteligente também, né? Mas aqui ela pode ter crenças, ou nutrir crenças, ou propagar crenças que estão pautadas em nada, né? Em ideias que não tem nenhum fundamento. Urano na 9, ele é um estudioso. Urano é o cientista. Ele quer saber por que ele, né, que as coisas... Por que existe uma forma de pensar sobre esse assunto que puxa a coisa para esse caminho? Por que existe uma forma de pensar sobre aquele assunto que puxa a coisa para aquele caminho? Isso no seu lado positivo, né? Então ele vai, no seu lado mais positivo, coletar as informações, pautar a sua crença com base naquela informação, que faz sentido para ele, e é isso. Agora, o lado negativo cada hora eu acredito numa coisa diferente, cada hora eu defendo um ponto de vista diferente, eu vou aderir a princípios, valores, crenças que não tem nenhum princípio, nenhum fundamento, sabe? Existe um descompromisso com a verdade, com o saber, com o significado, né? Que torna ele uma pessoa ele é muito inteligente e usa essa inteligência para absolutamente nada de produtivo. Isso no seu lado mais negativo. Urano na casa 10 é o tipo de pessoa também que vai precisar de um chefe, se for trabalhar, né, para uma empresa, ela precisa de um chefe bem hands-off, bem que não seja de micromanaging, que não seja de microgerenciamento. Seria um ótimo empreendedor, porque é uma pessoa que tem muita capacidade de trabalhar de forma autônoma. É o cara que vai lançar uma startup, é o cara que vai dar início a um estudo científico que vai tentar descobrir a cura de uma doença que é impossível de curar. É o tipo de pessoa que vai, inclusive, descobrir a doença que ninguém descobriu. É a pessoa que pode trabalhar com missões, né? Pode trabalhar como num médico sem fronteira da vida. Torna o seu trabalho uma causa. É o tipo de pessoa que trabalha, em cada hora ela tá num lugar diferente, fazendo algo diferente. E algo que tenha sentido para ela, né? Algo que para ela, sabe, dê espaço a ela para ela exercer o talento dela da maneira que mais a complete, né? É o tipo de pessoa que pode fazer qualquer tipo de carreira como freelancer ou como autônomo e pode ter mais de uma carreira. Não só porque mudou de carreira em algum ponto da vida, mas porque trabalha com duas coisas em paralelo. Por exemplo, sou tradutor e astrólogo.
um exemplo, sabe? Sou taróloga e analista de sistemas, por exemplo. É o tipo de pessoa que pode ter dificuldade com figuras de autoridade. Quem é a pessoa que tem autoridade para um Urano na 10? É alguém que se provou de alguma forma, especialmente intelectualmente. Não é alguém que carrega um título. Não é o CEO, o governador, o policial, não. Por quê? Quem disse que você é é uma pessoa de autoridade? Ele vai respeitar alguém que tem alguma coisa nesse alguém para que ele respeite. E como chefe, ele é uma pessoa também que não vai microgerenciar, que vai tratar as pessoas como iguais. Inclusive, eu vou mais longe, é o tipo de pessoa que prefere inspirar os outros a ter que gerenciar os outros. Ele também não quer ninguém que ele tenha que ficar tomando conta e dando de babá, não. Ele prefere que as pessoas sejam responsáveis pelo seu, que cada um faça o seu e que conjuntamente apresentem um resultado. É o tipo de pessoa que, por mais que esteja fazendo um trabalho extremamente tradicional, porque é possível, né, gente? Não é só porque tem Urano na 10, não é porque todo mundo tem Urano na 10 trabalha com algo diferente. Por mais que esteja fazendo um trabalho extremamente tradicional, vai fazer de uma maneira que só ele faz. Vai ter um toque muito autêntico naquele trabalho, muito próprio, muito pessoal, muito único. E é o tipo de pessoa que tem a capacidade de se comprometer com aquilo que faz, mas não por apego, e sim pela proposta, pelo significado. Né? Porque ela entende que ela está aportando algo ao mundo. Ela não está apegada, ela não tem apego a status, a posição, não tem apego a nada disso. O negócio dela é: o que eu estou fazendo faz diferença? E o que eu estou fazendo respeita as minhas liberdades, respeita as minhas condições, que eu entendo, que eu preciso para viver bem a minha vida. Se isso tiver coberto, ela é super comprometida com o que ela faz. Agora, em seu lado mais negativo, é o tipo de pessoa que é descomprometida com tudo que ela faz, que começa várias empresas que não dão certo porque ela larga pelo meio do caminho, ela não termina, né? Ela se entedia. É o tipo de pessoa que tá tão focada em fazer o diferente que perde de vista se existe um mercado para quem fazer aquilo. Ah, mas não me interessa se tem mercado. Não, então você tá fazendo, é o quê? É brincadeira? Você tá brincando, né? Qual a proposta de você fazer isso? Ah, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. É herdeiro? Porque se precisar ganhar dinheiro, tem que ter um mercado pro que você tá fazendo, né? É o tipo de pessoa que, de repente, o negócio dela é simplesmente anarquizar o que está dado e o que está feito e funciona. Então ela quer chegar e ela quer anarquizar aquilo. Trabalha para uma empresa, pode ser o chefe não contável, pode ser, ao invés de ser um chefe amigo, que dá muito chefe amigo, Urano na 10, pode ser aquela pessoa que não é confiável, não é contável, nunca posso confiar nela porque hoje tá, amanhã não tá. Inclusive, não posso nem confiar que ela tá no trabalho a longo prazo. Porque hoje ela tá e amanhã ela pode resolver não estar. Pessoa que não necessariamente tem perseverança. Deu problema, desapegou e caiu fora. Ih, já fui. Olha lá eu saindo pela porta. Pode ser uma pessoa arbitrária ao criar uma regra, uma conduta, um processo, um grupo, um projeto. É arbitrária. Pode ser uma pessoa que publicamente é reconhecida como irresponsável, como inconstante, como imprevisível. Pode ser o tipo de pessoa que tem vários trabalhos, né, seguidos um do outro, ou projetos, ou empreende, porque é muito difícil manter o interesse dela em qualquer coisa por muito tempo. Ela perde o interesse muito rápido, muito fácil, muito impaciente. Não consegue levar nada adiante porque não consegue esperar o tempo das coisas se desenvolverem, sabe? Então, ela acaba fazendo muita coisa e deixando tudo pelo caminho. Urano na casa 11, a gente tem, né, a casa de Urano,
né, onde o Urano tá bem, na casa 11, que é a casa que está associada a grupos, a amigos, a congregações, a planos e projetos para futuro, a causas. Então, quem é a pessoa de Urano na 11, né? Ela tem amigos diferentes, amigos de todo jeito, de todo tipo, que já fez de tudo nessa vida. Amigos que são de toda raça, de toda cor, de todo credo. São amigos que vão saber respeitar muito bem a individualidade, assim como ele respeita a individualidade dos outros. Porque a gente tem que lembrar que o Aquário na casa 11... a casa 11 é uma casa sobre congregação, onde cada um mantém a sua própria individualidade. A gente não se perde um no outro, né? Então, assim, somos todos diferentes, nos estimulamos mutuamente com as nossas diferenças, nos nutrimos com as nossas diferenças, com a nossa forma de pensar, né? A gente se retroalimenta, caminhamos juntos, mas somos independentes, ninguém carrega ninguém no colo, andamos lado a lado, estamos um pelo outro, sim, desde que seja para você levantar e continuar caminhando, não para eu te levantar e te carregar no colo porque você não tá conseguindo caminhar, né? Então, assim, ele é parte de grupos, ele prioriza e valoriza grupos, onde a individualidade do grupo, das pessoas que pertencem àquele grupo, é respeitada. Ali estará o Aquário na 11. Todo mundo se respeita, todo mundo anda junto, somos amigos por livre e espontânea vontade, não nos cobramos, às vezes nos falamos, às vezes não nos falamos, e quando não nos falamos também não é porque deixamos de ser amigos, e quando a gente se encontra, a gente retoma exatamente do lugar aonde a gente parou na última vez que se viu, e a gente se atualiza, e somos amigos a vida inteira, pra vida inteira, e você sabe que eu sou sua amiga, e eu sei que você é minha amiga, sabe? E assim, e não tem nada de especial e de errado em cada um viver a vida e tá junto quando dá, sabe? Até pensamos, né, temos princípios e valores semelhantes. Aquário na 11. É muito importante, né, ser amigo de quem respeita, de quem é leal, de quem respeita as coisas que ele respeita. Não precisa viver como ele, mas não pode romper determinados códigos. Não são muitos. É tipo 1 ou 2, mas aqueles 1 ou 2 tem que respeitar. Que códigos são esses? Varia de Urano para Urano, mas no geral a lealdade, a autenticidade, a verdade, sabe? No geral isso. Então, ele é amigo para toda a vida, mas ele é amigo de pessoas que são livres, que são autônomas, que são independentes, que sabem se apegar, sabem se vincular sem depender, sem sugar, sem sufocar, sabe? Ele é amigo dessas pessoas. Em sua vertente mais negativa, é o tipo de pessoa que não consegue se achar em grupo nenhum, que se une a grupos exclusivamente para anarquizá-los, para transformá-los de uma maneira negativa, para criar conflito, não que ele queira criar conflito entre as pessoas, mas para questionar a maneira como o grupo funciona, as regras do grupo, aquilo que funciona para todos. Mas por que funciona para vocês? Mas devia ser de outra forma. Para não se encaixar, para não aceitar, para não fluir e para não deixar de tentar mudar aquilo, né? Ele não deixa de tentar mudar aquilo. Uma outra opção, Urano na 11, em sua vertente mais negativa, um amigo imprevisível, incontável, que não faz concessões, super rígido a respeito daquilo que ele entende que tem que ser, né, numa amizade, insensível, sabe, incapaz de compaixão, incapaz de empatia, o tipo de pessoa que é amigo, mas que não consegue ver o outro com as suas diferenças, né? Não consegue enxergar o outro, é tudo sobre ele. Então, assim, ser amigo dessa pessoa é um sacrifício,
Você não sabe quando ele vai querer estar com você, quando ele não vai, quando que você vai ligar ou mandar mensagem e vai estar sufocando ele, quando que você vai ligar e ele vai estar bem. Uma coisa arbitrária, uma coisa sem critério, uma coisa cansativa, sabe? Pode ser o tipo de amigo que se sente rejeitado por qualquer coisa, mas que também rejeita com muita facilidade, cheio de sensibilidades, mas incapaz de respeitar a sensibilidade de qualquer outra pessoa, incapaz de conversar ou discutir um problema, para tentar resolver um problema, simplesmente se afasta, desaparece, sabe? Um amigo mais imaturo, um Urano na 11 mais imaturo. E o Urano na 12 é o tipo de pessoa que precisa aprender a deixar o seu lado uraniano vir à tona. Precisa aprender a deixar o seu lado Urano aparecer. Essa pessoa cresceu ouvindo que ser diferente, excêntrico, que ser aquilo que ela era melhor não, né? Era melhor esconder, que o negócio era conformar, que o negócio era fazer o que se esperava. E essa pessoa, ela pode não ter conseguido se individualizar, ela pode não ter conseguido virar quem ela nasceu para ser. Com isso, ela muito provavelmente não aprendeu nem a se aceitar, nem a aceitar quem ela é ou como ela é. Então, ela vive enjaulada em si mesma, porque tem muito dela que ninguém vê, que ninguém sabe. Muitas vezes nem ela sabe, tem que ir para terapia, nem ela sabe, né? Porque ela nunca, sempre que ela escondia aquilo dela, né? Que era mais diferente, mais não conformista, sempre que ela escondia isso, ela era aplaudida. Então ela aprendeu que conformar é o melhor caminho. E aí, essa é uma pessoa que isso dela, né, essa energia uraniana que ela guarda, que ela esconde, que ela reprime, pode acabar aparecendo na forma de sonhos estranhos, sonhos esquisitos, de uma vida cheia de imprevistos, onde ela não consegue planejar um dia da vida dela, porque as coisas sempre mudam de maneira inesperada. De maneira inesperada cai do céu alguma coisa e muda tudo. E eu acho que isso tem a ver com essa energia dela mesma que ela bota ali, ó, aqui atrás da cabecinha dela, e que vaza no dia a dia dela através de eventos inesperados. Uma pessoa que ela tenha muita intuição, mas também pode ser o tipo de pessoa que no fundo acha que é maluca. Fala assim, se as pessoas vissem, soubessem como eu sou mesmo, elas iam achar que eu sou maluca. Porque no fundo ela acha que ela é doida. No fundo ela acha que o que ela tá escondendo realmente precisa ser escondido. É o tipo de pessoa que pode tentar muitas religiões, tentar muitos caminhos espirituais. Pode ser uma pessoa que tem muita clareza a respeito, né, desse outro lado. Ou pode ser super cética. Algo além, ser super cética. Pode ser muito criativa, pode ter uma facilidade muito grande de entender linguagem simbólica, né? Uma compreensão assim absurda de linguagem simbólica. E é uma pessoa cujos sonhos pode ser muito, ou é muito literal ou bem difícil de decifrar. No geral, é literal os sonhos dela. E é o tipo de pessoa que tem que dormir com um bloquinho de nota do lado da mesa, cara. Porque na mesinha de cabeceira, porque aquilo que ela sonha geralmente é mensagem. Pode ser extremamente premonitória. Pode ter muita premonição. Em seu lado mais negativo, é o tipo de pessoa que adoraria ser livre, adoraria ser quem ela é, não é e condena todo mundo que é. Condena tudo que foge da regra. Todo mundo que foge da regra. Quase como se ela tivesse inveja da liberdade dos outros. Da facilidade com que as pessoas têm coragem de ser quem elas são, gente. Coragem de ser quem elas são. Assim
com total desconsideração pelas regras sociais, pelas exigências sociais, como? Que abuso! Pode ser o tipo de pessoa que também você se engaja na luta pelas liberdades e direitos dos menos favorecidos, ou seja, da casa 12. Consegue lutar pelos outros, porque gostaria ela mesma de ser mais livre, mas não consegue lutar por si mesma. Então se engaja em vários movimentos para tentar ajudar as pessoas a se libertarem. Talvez num movimento inconsciente, tentando libertar a si mesma. Pode ser uma pessoa de segredos. E também pode ser uma pessoa que, longe dos olhos dos outros, é extremamente transgressora, escondida, é extremamente transgressora. Age, faz coisas que só Deus duvida e que banca beata em vida pública. E aí, me conta, se identificou? Se tiver se identificado, deixa seu comentário aqui que eu quero saber. E encaminha o vídeo para quem você acha que você tem certeza que precisa ouvir essa leitura para se entender um pouco melhor. É isso, meus amores. Um beijo. Nos vemos por aqui.